Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Não Temas Maria. Eu sou Camila Castro, jornalista. O projeto Não Temas Maria nasceu de uma inquietação do cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, idealizador do projeto diante dos alarmantes números de feminicídio na capital federal. Bom, e hoje então vamos dar início a esse projeto, a este programa. Já começo então apresentando esses convidados especiais para este dia. Temos aqui, então, o idealizador do projeto, o cardeal Dom Paulo César Costa. Seja muito bem-vindo. Também temos o Alexandre Rabelo Paturi, que é o secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, que traz aí dados oficiais sobre violência contra a mulher e também vai nos ajudar a compreender esse cenário que é tão desafiador. Secretário, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom, também temos a Fernanda Alcântara, que é psicóloga e secretária pastoral da Arquidiocese de Brasília, que vai aí me apoiar nessa apresentação. Fernanda, muito obrigada também por topar e estar aqui junto conosco nesse projeto. Estaremos sempre juntos de aqui por diante. Primeiro episódio. Bom, e com esse time de peso, nós vamos entender esse projeto Não Temas Maria, tão importante, como ele nasceu, quais são os desafios, o objetivo de tornar, então, esse projeto uma rede de esperança no combate à violência contra a mulher. Já começo, então, este programa convidando o Dom Paulo César para responder a primeira pergunta. Dom Paulo, como surgiu o Não Temas Maria? O projeto Não Temas Maria, ele nasceu mediante os números, mediante as notícias, seja de feminicídio, seja de violência contra a mulher. E nós percebíamos que, como igreja, era preciso fazer alguma coisa. E ele nasceu no contexto de uma das celebrações de Corpus Christi, onde se percebeu que não se pode celebrar a Eucaristia e ficar com o coração tranquilo mediante esses desafios. E aqui, principalmente, mediante o desafio da violência contra a mulher e do feminicídio. Então, começamos a nos perguntar o que podemos fazer como igreja. E daí o projeto foi tomando corpo, até o nome do projeto nós colocamos as mulheres em cena, a Fernanda, um grupo de mulheres da DCE e outras, onde o projeto foi aos poucos tomando forma. O projeto foi aos poucos sendo encorpado, até que veio à tona o Não Temas Maria. Mas o projeto nasceu desta inquietação, quer dizer, o que nós como igreja podemos fazer mediante a violência contra a mulher, mediante o feminicídio. Agora, Dom Paulo, qual é o papel da igreja nesse sentido, sem substituir a polícia? É importante a gente falar sobre isso também. O papel da igreja é aquele papel de ser presença. Eu acho que aí é fundamental. A polícia deve fazer o seu papel, o Estado deve fazer o seu papel, mas uma sociedade ela vai crescendo, os problemas vão sendo encaminhados quando todos os atores se colocam em cena. O Estado sozinho ele não consegue resolver todos os problemas da vida de uma sociedade. É preciso que os demais atores também da sociedade se colocam em cena. E a igreja, nesse sentido, ela tem um papel importante. Ela tem um papel importante por causa da capilaridade. Isso quer dizer, ela está próxima das pessoas. Aqui no DF, nós somos 164 paróquias, fora as comunidades. Tem paróquia que tem 4, 5 comunidades, então, quer dizer, a igreja tem uma capilaridade grande, ela está próxima das pessoas, ela está ali naquelas realidades, principalmente nessas regiões mais pobres, onde a violência acontece. Então, ela quer ser presença, quer ser nossas comunidades, querem ser esses locais onde as pessoas são acolhidas, onde as pessoas possam falar. Que às vezes as mulheres, principalmente, têm vergonha de falar, se sentem desprotegidas. Então, que as nossas comunidades sejam esses locais de conscientização, mas sejam esses locais também de escuta, de acolhimento, de ajudar a pessoa a dar passos, ajudar a pessoa até se talvez fazer uma denúncia, mas quer dizer, onde a mulher não está sozinha,
onde ela sente que ela tem alguém que está com ela, onde ela sente alguém que está próximo dela, onde ela sente alguém que está ali com ela, não é? Porque eu acho que a pior coisa deve ser você sofrer violência, você não ter com quem falar, você não ter com quem partilhar, você não ter segurança nenhuma, porque todo dia você tem que voltar para casa, ali é o seu posto, é o seguro, não é? Então a igreja ela tem um papel importante de ser presença, ela tem um papel importante de escuta, ela tem um papel importante de ajudar, de fazer com que a pessoa dê passos e quem sabe até, não é, se a pessoa perceber, eu acho que é a pessoa que tem que tomar essa decisão de denunciar. Agora, Dom Paulo, como é que o Não Temas Maria se conecta com a pastoral? Como é que esse projeto acontece, o protocolo, dentro das paróquias? Não é, quer dizer, nós queremos que o projeto esteja presente nas nossas paróquias, né? Nas nossas 164 paróquias, né? Está crescendo o número de paróquias, acho que nós já devemos estar chegando a 167, né? Nós queremos que haja núcleos nessas paróquias, núcleos que trabalham, seja conscientização, núcleos de escuta, núcleos onde as mulheres se sintam acolhidas, onde possam recorrer ali se estão sofrendo qualquer tipo de violência. Nós queremos que haja núcleos nas paróquias, núcleos que trabalhem na dignificação da mulher, núcleos que trabalhem na promoção da mulher, segundo a doutrina da igreja. A doutrina da igreja nesse sentido é muito bonita, não é? Onde Deus cria o homem e a mulher, onde Deus cria dois seres iguais. Deus não cria a mulher, não está abaixo do homem, nem o homem acima da mulher. A mulher é tirada do lado do homem, quer dizer, é aquela que Deus cria um ser que é um outro, né, uma outra nesse caso, mas alguém que tem a mesma dignidade do homem, alguém que é diferente do homem, mas alguém que tem a mesma dignidade do homem, né? Então, segundo a doutrina da igreja, que a mulher seja dignificada, que a mulher seja protegida, que a mulher seja promovida. Bom, agora eu tenho perguntas também para fazer aqui para o Alexandre Rabelo Paturi, secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. Alexandre, como é que você vê esse projeto, né, o Não Temas Maria, qual que é a importância, né, da igreja ao lado da sociedade civil, ao lado do governo? Está falando desse assunto tão importante. Como é que o governo recebe isso? A igreja, a sociedade civil, é muito mais importante, inclusive, do que a polícia, do que o Estado. A responsabilidade, ela é de todos nós. A polícia, ela só chega até a porta. Ela não consegue entrar nas casas. E a maioria dos crimes acontece dentro de casa. Infelizmente. A maioria dos crimes ocorrem com instrumentos que tem ali na gaveta da cozinha, que tem em algum local dentro da casa. 70% das mulheres, infelizmente, vítimas de feminicídio, nunca procuraram o Estado. E olha que ninguém está imputando qualquer tipo de culpa a ela. É dentro de uma sociedade, infelizmente, machista, onde muitas vezes a pessoa liga, e a gente reiteradamente fala isso, o próprio secretário Sandro Avelar liga no 190 quando o vizinho está com som alto fazendo uma festa, mas é incapaz de ligar quando tem uma mulher vítima de violência ao lado de casa. Então, se a polícia não consegue acessar, se muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro das próprias casas, aí entra a sociedade civil e principalmente a igreja. Veja que esse tipo de crime não é só remédio, é prevenção. Quando se chega no feminicídio, é porque vários crimes ocorreram antes. Há uma violência progressiva até chegar ao ato final. E quando você se manifesta, quando você acessa o coração, acessa a alma, acessa a mente das pessoas, de modo a dizer, olha, procure ajuda. Se você está sofrendo violência, a gente tem uma rede de apoio, procure ajuda. Se a própria igreja diz, e as pessoas escutam a igreja, os homens escutam a igreja, as mulheres escutam a igreja, que muitas vezes você está submetido a uma violência, mas você não percebe que é vítima dessa violência. E é nessa fase inicial que a gente tem que buscar debelar, para que o crime não progrida. Então a gente vê
como uma ação importantíssima, talvez a mais importante ação de combate à violência doméstica, é esse engajamento, é essa educação, é você levar a palavra, levar a informação e acolhimento. Acolhimento para quem está sofrendo, prevenção e educação para que muitas vezes você não progrida no crime e saiba que aquilo que você está fazendo é um ato criminoso. Então isso vem até como um incentivo realmente, né, para outras entidades, outras instituições, para que possam estar fazendo isso também, né? Porque o governo sozinho não consegue, como o senhor falou, né? Isso, nós não conseguimos sozinhos. A própria Constituição diz que é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. Se você perguntar no seu meio, você vai ver que todo mundo conhece alguém, alguma família, algum amigo que a mulher, infelizmente, está ou foi sujeita a uma violência doméstica. Esse machismo estrutural, esse combate, é um combate histórico. É um combate histórico que a gente tem que dar um basta, que a gente tem que virar a mesa. E esse ato, não só da igreja, mas um ato da própria sociedade civil, é um ato de coragem, é um ato de indignação, é um ato de humanidade, de caridade, de dizer, olha, basta. É levar a informação e dizer, você não está sozinha. Você pode contar com a rede de atendimento. E essa participação social, isso definitivamente é que vai mudar o jogo. Esse jogo triste da quantidade de feminicídios, porque, olha, a polícia judiciária, todos estão presos. Alguns, infelizmente, também mortos, que cometeram, enfim, o autoextermínio, mas isso não basta. A gente não quer prender, a gente quer que o crime não aconteça. Cada mulher morta é uma tragédia para a família. Os órfãos do feminicídio. Cada mulher que morre é uma tragédia para a sociedade. E a gente tem que buscar evitar isso, na gênese, é na origem, é na questão cultural, é na educação. É logo no início dizer, olha, homem, você tem responsabilidade com a sua família. Homem, você não pode cometer esse tipo de crime. Homem, quem bate mulher é covarde. E mulher, você não está sozinha. Você tem uma rede de apoio, você tem ajuda, você tem como buscar ajuda. E é isso que a gente reiteradamente agradece e recebe com imensa satisfação essa oportunidade desse engajamento de que a gente efetivamente possa mudar esse jogo. Bom, como a gente falou no início, esse projeto ele surgiu realmente de uma inquietação no nosso cardeal, né? Porque os números são altíssimos. Por exemplo, em 2023, em 2024, 23 mulheres foram assassinadas, um aumento aí de 80% em relação ao ano de 2023, que foi o ano que chamou sua atenção, né? Então, assim, como é que o governo está trabalhando hoje para combater esse tipo de crime? Olha, nós temos vários projetos, nós temos várias ações. Uma delas, só para citar a título de exemplo, Dom Paulo, o Viva Flor. Viva Flor é como se fosse um botão de pânico, um aparelho que é entregue judicialmente ou administrativamente. Uma ação do governo do Distrito Federal, que inclusive nas delegacias você pode receber, se você perceber, o delegado perceber que aquela mulher ali corre perigo. Das mais de 2.000 mulheres, ao longo desses anos, nós não perdemos nenhuma. Várias pessoas presas, nós temos a possibilidade do botão do pânico ou da tornozeleira, uma equipe 24 horas. Agora, quando você procura o Estado, você tem muito mais chance de sobreviver. E aí, Dom Paulo, uma preocupação, muitas vezes a falácia de dizer, eu procuro a justiça e não adianta, eu procuro o Estado e não adianta, a medida protetiva não adianta. Ela adianta sim. É muito improvável que uma pessoa sujeita à medida protetiva chegue a óbito. É muito mais seguro a pessoa procurar. E dependendo da medida protetiva, a exemplo do Viva Flor, nenhuma até hoje, nós não perdemos nenhuma. Então, assim, procure o Estado e esse intermédio, essa interlocução, essa possibilidade de que a igreja perceba alguma coisa, oriente, acolha, receba e direcione também para o Estado, isso vai ser de uma valia enorme, porque ou ela muda o contexto com a educação, ou se ela perceber que aquilo ali tem perigo, é um crime, ela pode instruir essa mulher a procurar o Estado, e com certeza ela terá mais chance
para ela, para a família e para todos nós. Com certeza. Bom, Dom Paulo, qual que é a importância desse acolhimento da igreja, do acompanhamento espiritual, já que a gente sabe que o projeto Não Temas Maria, né, existe um grupo de pessoas que está preparado ali para atender essas mulheres, né? Esse grupo passa por formação até para que realmente haja esse preparo para atender essa mulher. Qual que é o apoio, qual que é a importância realmente desse apoio espiritual? É fundamental, né? Como o secretário Paturi dizia, não se pode ter medo do Estado, não se pode ter medo da polícia, não se pode ter medo. É preciso, aquela pessoa que está sofrendo violência, aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de violência, a mulher que está sofrendo algum tipo de violência, ela tem que procurar. Ela tem que procurar a delegacia, ela tem que procurar o Estado, ela tem que procurar, é o caminho, né? A igreja, ela tem esse papel do apoio, ela tem esse papel do apoio espiritual, ela tem esse papel de acolher a pessoa, né? Quem está sofrendo, a primeira coisa que quer ser é acolhido, ou acolhida, né? Nesse caso da mulher, quer ser acolhida. Quem está sofrendo quer receber um abraço, quer que alguém escute a sua história, não é? Isso é fundamental, isso a comunidade deve fazer, a igreja deve fazer, as pessoas são preparadas para isso, né? Toda uma rede de mulheres, né, coordenadas pela Fernanda, as mulheres da DCE, e que estão também envolvendo o poder público, né, envolvendo a Secretaria da Mulher, envolvendo outros setores, onde as pessoas vão sendo preparadas, as mulheres vão sendo preparadas, para que haja nas paróquias núcleos, para que haja nas paróquias lugares de acolhida. Não é? A acolhida é fundamental. E onde a pessoa se sentindo acolhida, se ela está sofrendo algum tipo de violência, ela se sentindo acolhida, você vai criando as condições para que ela saia daquela situação. Você vai criando a situação de apoio, a pessoa vai se abrindo, vai adquirindo confiança, né? E adquirindo confiança, você vai criando as situações para que chegue o momento até que aquela mulher procure a delegacia, procure os poderes públicos, procure, né, denuncie. É claro que o projeto ele visa dignificar a mulher, ele visa também trabalhar com aquele que é o agressor, não é? Quer dizer não à agressão. É um desafio também. É um grande desafio, não é? Mas o projeto visa também isso, visa recuperar o agressor, não é? Aquilo que Santo Agostinho dizia, a gente condena o pecado e quer a conversão do pecador. Não é? Quer dizer, o projeto também, ele tem esse quer olhar, não é? Uma sociedade machista, uma sociedade que é preciso também educar o homem, é preciso, como dizia Papa Francisco, a educação de uma criança implica toda a aldeia, toda uma aldeia, não é? Quer dizer, aí envolve escola, aí envolve igreja, aí envolve a sociedade, né? Onde o homem precisa ser educado para o respeito, onde o homem precisa ser educado para o amor, onde o homem precisa ser educado para estabelecer relações autênticas, relações que dignificam a pessoa. Não é? Relações que na relação a dois, no matrimônio, na relação da família, relações que dignificam a pessoa. Então, é fundamental, acho que é fundamental esse papel da igreja, de acolher, onde a mulher se sinta acolhida. É claro que a gente quer também que chegue um momento em que se promova palestras, se promova conscientização, se promova não é, a conscientização da mulher, a conscientização segundo aquilo que eu sempre repito, segundo a doutrina da igreja, segundo aquilo que a igreja pensa, mas a antropologia da igreja nesse caminho é uma antropologia muito bonita. O projeto é um projeto que as mulheres construíram,
né? Nós chegou o momento, passamos a bola para elas, onde elas, até o nome foram elas que deram, né? Não temas Maria, e não temas, quer dizer, é aquilo que o anjo diz à Virgem Maria, e não temas, quer dizer, ela estava enfrentando uma gravidez que era obra do Espírito, mas você imagine, há 2000 anos atrás, uma jovem que fica grávida e o que ela vai dizer diante do seu próprio marido, né, daquele ao qual ela estava prometida em casamento? Imagina a sociedade daquela época. Maria podia ser apedrejada, né? E a palavra do anjo para ela: não temas, Maria. É o que nós queremos dizer para as mulheres de hoje também. Não temam, né? Que não temam, porque a igreja está aí, a igreja quer ter essa estrutura de acolhida, o Estado está aí, há toda uma rede, eu acho que tantas outras instituições também, há toda uma rede que quer proteger vocês, que quer dignificar, que quer que na sociedade se estabeleça relações à medida da grandeza do ser humano. Agora, Alexandre, a gente está falando desse projeto aqui tão bonito. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez possa até ajudar essas pessoas que estão ali na linha de frente, né, os voluntários que vão estar trabalhando com essas vítimas. Qual que é a dica que você dá realmente para o projeto Não Temas Maria, né? Para esses fiéis que vão estar ali, né, cuidando, acolhendo, para os padres também. O que você tem a dizer para essas pessoas? E dá algumas dicas realmente, porque, por exemplo, se fala muito sobre o perfil, né, da mulher que procura ajuda. O que você pode dizer para essas pessoas que já estão trabalhando dentro do projeto? Eu queria primeiro comentar, se me permite, puxar uma frase de Dom Paulo, que é justamente o que eu falo. A gente lá na secretaria, doutor Sandro, mas o senhor botou lá um fundamento do Santo Agostinho que eu nem sabia, mas a gente comentou isso aqui na antessala. Não é só atacar o pecador, mas o pecado. A gente sempre fala isso. Não é atacar só o covarde, mas a covardia. Não é atacar só o jogador, mas o jogo. O senhor falou brilhantemente aí, reportando a questão do Santo Agostinho, não é só o pecador, é o pecado. Sabe, Dom Paulo, a gente estava falando que a maioria das pessoas que vivem no Brasil são mulheres. A maioria das pessoas que são eleitores são mulheres. Muitas famílias, você não sabe quem é o pai, mas sabe quem é a mãe. E mesmo assim, nós produzimos ou repetimos condutas machistas. Ou seja, não é só o pecador, mas é o pecado. De alguma maneira, a gente ratifica, a gente reitera essa conduta machista. A gente aceita, por algum motivo. Então, quando nós dizemos que nós estamos dispostos a mudar, que nós não aceitamos mais, que nós vamos quebrar essa linha da história, a gente está dizendo: olha, dignidade não se divide. Dignidade para a mulher, dignidade para o homem. Você não tem meia dignidade, você não tem meia igualdade. Nós somos iguais. E não é só no papel, não é só na Constituição, não. Nós somos iguais perante Deus e perante os homens, e perante as mulheres. Então, o que fazer? Se você percebe, você vizinho, você amigo, você parente, que aquela mulher está mais introspectiva, se ela aparece com qualquer tipo de lesão, se ela está com o olho roxo, se ela está mais chorosa, se ela tem medo das coisas, é a mesma coisa de uma criança, muitas vezes pequena, que você percebe que tem alguma coisa diferente com ela. Você também é responsável. A responsabilidade é nossa. E quando a igreja abre as portas, quando diz não temas Maria, você não está só. A gente pode mudar esse curso da história. A gente pode mudar o pecado, não só o pecador. Então, se você percebe que de alguma maneira aquela pessoa está frágil, está numa situação de hipossuficiência, seja por uma questão financeira, seja por uma questão cognitiva, seja porque ela tem filhos e tem medo de ir para a rua, ela tem que procurar o Estado e nós temos que ajudá-las. Então, de qualquer maneira, a responsabilidade é de todos nós e, como eu reitero aqui, agora a gente vai ganhar, Dom Paulo. A vitória é a nossa única opção. A entrada efetivamente no jogo para mudar o jogo e o pecado, agora sim.
nós vamos para frente, nós vamos mudar, porque a responsabilidade é de todos nós. Se Deus quiser, esperamos isso. E é importante, Dom Paulo, a gente falar também que os grupos, eles têm cerca de 3 a 10 pessoas e que esse atendimento, ele é totalmente sigiloso. Então, para que as mulheres não precisam, para que elas não tenham medo, né? Elas podem procurar realmente a paróquia, podem procurar o padre, porque é totalmente sigiloso, né? Porque isso também traz uma segurança, porque ali na igreja é um ambiente onde todo mundo se conhece, as pessoas são muito próximas, e pode ocorrer em algum momento que a mulher fique com vergonha de procurar, mas não, é totalmente sigiloso, né? Isso mesmo, né? É um atendimento sigiloso, onde a mulher pode ter confiança e deve ter confiança de que a história que ela contar ali, ali vai ficar. É claro que vai se buscar ajudá-la, vai se buscar criar as condições para que ela saia daquela situação. Não é isso que o secretário falou, né, Paturi falou, acho que é muito importante, né? Se você perceber os sintomas da mulher, seja na comunidade, seja na pequena comunidade, seja na comunidade, se você percebeu esses sintomas, ajudá-la a aproximar-se, né? Às vezes a primeira proximidade é essa, você aproximar da pessoa, você buscar escutá-la, ela perceber que alguém está se interessando por ela, né? Até que chega o momento que ela vai abrir, porque geralmente não é no primeiro momento que as pessoas falam das feridas, né? É preciso ter alguma confiança. Você abre o coração e coloca as feridas no seu coração a partir do momento que alguém se aproximou de você e que você começou a estabelecer um relacionamento de confiança. Isso é importante, né? O grupo perceber, estar atento, né? Com essa sensibilidade apurada de perceber se às vezes uma mulher está mais triste, você tem algum sintoma sintomas que possam estar transparecendo, que está sofrendo algum tipo de violência. Não é se aproximar, mas aquela aproximação gratuita, onde a mulher vai adquirindo confiança e a partir da confiança abre o coração e a partir do abrir o coração vai se criando as condições para ajudá-la a sair daquela situação, naquela imagem bonita do bom samaritano, não é? Onde ele abaixa, onde ele encontra aquele homem que estava caído, quase morto, ele abaixa, ele vai até onde ele está, ele o levanta, o coloca na sua montaria, leva até a pensão, cuida dele, ainda deixa dinheiro para dizer que se gastar algo mais, na volta eu pago. Não é? É isso que a igreja tem que fazer. É isso que esse grupo tem que fazer, é isso que esses grupos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias têm que fazer. Encontrar as mulheres nas suas dores, nos seus sofrimentos, escutá-las, ajudá-las de novo a reencontrar a dignidade do ser mulher, ajudá-las a sair daquela situação em que se encontram. E sabe, Camila, hoje muitas paróquias já fizeram a formação que nós proporcionamos a elas, né? Como você já disse, formamos de 3 a 10 pessoas por paróquia, percorremos todos os vicariatos da Arquidiocese de Brasília com essas formações, né? Então, hoje, nossas paróquias já têm pessoas capazes de acolher essas mulheres, né? Então, agora, dia 1º de novembro, nós vamos ter uma formação arquidiocesana, onde nós vamos reunir novamente essas pessoas e ter um apanhado geral de como está funcionando o programa dentro das nossas paróquias. E sabe que eu achei bem interessante também, Fernanda, é que a igreja, né, a paróquia em si também tem a preocupação de escolher pessoas que atuam ali, seja na área da saúde, na área da assistência social, jurídica, justamente buscando pessoas preparadas, né, para atender realmente essas mulheres. Mas também é como o Padre Tyson falou, né, tenha boa vontade. Se você quiser aprender, né, quiser receber uma formação para atender essas mulheres, a igreja está de portas abertas, né? Não precisa ser especificamente dessas áreas. É claro que a igreja precisa, sim, de profissionais, mas também o coração aberto formado, né, não? Isso mesmo. Nós preferencialmente, né, chamamos essas pessoas dessas áreas de atuação, mas também temos leigos muito capazes
de encaminhar esse trabalho, né? E manter o devido acolhimento, o devido sigilo que se deve dar a cada situação. E eu achei muito interessante o protocolo de acolhida, secretário. Olha só, tem uma oração, né, inicial ali, tem a leitura bíblica, a partilha, tem o acolhimento, né? Quem vai estar atendendo ali conhece um pouquinho da história, justamente para que aquela mulher vá sentindo confiança, né? Que essa escuta qualificada, essa acolhida, tem a oração de proteção, a apresentação dos meios técnicos, também esse incentivo de procurar a polícia. Então, realmente, é todo um trabalho bem estruturado para que aquela mulher consiga, de fato, denunciar, se sentindo segura também, né? Porque, às vezes, a mulher procura a polícia, mas ela vai completamente confusa, ela vai completamente com a saúde mental muito desequilibrada, e eu acho que esse projeto, ele traz esse equilíbrio, ele traz essa segurança para que a mulher chegue realmente ao ponto de denunciar se sentindo até mais tranquila, né, Dom Paulo? Isso é muito importante. Sim, acho que é o caminho de dignificação, de novo, né? Aquela pessoa que foi ferida na sua dignidade, na sua humanidade, no seu ser mulher, né? Você fazê-la de novo reencontrar a confiança, ajudá-la a vencer o medo. Não é? Vencer o medo é muito importante. Se o medo ele nos protege, nos impede de nos jogarmos em cima do perigo, ou de uma fera, mas o medo às vezes aprisiona, né? Então ir fazendo com que essa mulher readquira a confiança, fazendo com que essa mulher vá vencendo o medo, né? Vá se sentindo de novo amada no seu ser mulher e vá se abrindo. Não é? E quando vai se abrindo, ela vai criando as condições para sair dessa situação. Acho que o protocolo é um protocolo sério, mas que visa isso, visa dignificar, visa encontrar, visa dignificar, visa ajudar a vencer o medo, né? Visa fazer com que a pessoa reencontre de novo a confiança. Uhum. Bom, Fernanda, e você como psicóloga aí, né, da área, você consegue dizer pra gente qual que é o perfil dessa mulher que geralmente procura, que consegue denunciar quando ela está sofrendo um tipo de violência? Assim? Não existe um perfil, né? A mulher que consegue denunciar é a mulher que, naquele momento, ela está se sentindo bem, ela está se sentindo que, ou se ela vai buscar a polícia ou a Secretaria da Mulher, ela está sentindo que ela verdadeiramente vai ser acolhida e vai se sentir protegida, né? Então, não existe um perfil certo, mas ela vai procurar quando ela sentir confiança em denunciar. Uhum. Alexandre, qual que é o tipo de capacitação que hoje a polícia recebe, por exemplo, para lidar com esse tipo de violência? Existe alguma formação específica também para os policiais? Existe. O próprio governo do Distrito Federal instituiu o curso Ressignificar, onde todos os membros da segurança pública, seja a Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Detran, todos nós temos que fazer esse curso, que tem uma parte online e tem uma parte presencial. E ele foca em como você atender, como você acolher, como você reconhecer a violência. E até na linha do que o próprio Dom Paulo falou, o amor ele nos move, mas o medo ele nos paralisa. E a gente precisa vencer o medo. E como é que vence o medo? Com a confiança. E confiança se conquista com presença. Confiança se conquista com acolhimento. Você tem que saber como acolher essa pessoa. Você tem que saber como ouvir. Você não pode revitimizar. Você não pode constranger. E é claro que isso precisa de um treinamento. E na realidade, nesse treinamento, Dom Paulo, inclusive as pessoas, durante o treinamento, às vezes se percebem numa situação de violência. Seja como vítima, seja como agressor. Então, às vezes, aquele grito que você dá em casa, às vezes é aquela piada sem graça no meio dos amigos. É ali que começa uma violência. Não necessariamente uma violência física, mas uma violência psicológica, uma violência estrutural, que muitas vezes termina desencadeando uma violência física. Então, esse treinamento ele é forte, ele é reiterado, as ouvidorias, elas participam. Claro que todos nós cometemos erros, né? Ninguém está isento de erro, mas também ninguém tem compromisso com os erros.
temos delegacias especializadas, temos o Provide, temos as DEANs, temos os grupos reflexivos dentro da própria segurança pública, mas esse treinamento ele é constante, ele é contínuo e ele é sempre atualizado. Ou seja, a preocupação é gigantesca, né? Tanto é que existem vários dispositivos para ajudar a mulher. Isso. Porque os casos são recorrentes, né? E a segurança pública, ela faz parte da sociedade, né? Todos nós temos nossos acertos e nossos erros. E nós somos conscientes que temos também problemas, também no âmbito da segurança pública, não só de atendimento, mas no contexto de violência. E a gente, para poder combater a violência, tem que dar exemplo. E o exemplo nós precisamos de treinamento contínuo para que nós não façamos aquilo que, em tese, nós estamos predispostos a combater, né? Bom, estamos caminhando então já para o final do nosso projeto aqui, né? Não Temas Maria. Dom Paulo, como é que o senhor vê esse projeto daqui a algum tempo? Eu vejo com muita esperança, né? Nós estamos vivendo na igreja um ano jubilar, um ano onde somos todos convidados a sermos peregrinos da esperança. Eu acho que é unindo forças, quando uma sociedade, os diversos atores vão se colocando a caminho, que a vida da sociedade vai se tornando melhor, vai se tornando mais segura, as pessoas vão sendo dignificadas. Então eu vejo com muita esperança. Às vezes a gente vê, uma gota de água que se coloca no oceano. Acho que aqui é um pouco mais. Não é? Talvez seja um latão de água que a gente está colocando no oceano. Mas se cada um vai fazendo o seu papel, a sociedade vai ficando melhor. Se cada grupo da sociedade vai se engajando nessas causas, e aqui na causa de proteção, de dignificação da mulher, a sociedade vai se tornando melhor. As pessoas não podem se furtar, né? O Evangelho, nos Evangelhos ele diz uma coisa muito interessante, uma das parábolas que Jesus conta, não é? O que não se pode ficar na beira do caminho, quer dizer, de braços cruzados sem fazer nada. Cada um é preciso se colocar a caminho. Cada um é preciso fazer aquilo que pode. Cada instituição precisa fazer aquilo que pode. E a igreja está buscando fazer aquilo que pode. É um projeto que tem um longo caminho a ser percorrido ainda. O ideal é que chegue às nossas 164 paróquias. Né? Esse é o meu ideal que eu tenho no coração. Eu tenho sempre uma medida alta das coisas. Acho que é um caminho que vai sendo feito, mas é um caminho que a gente vai fazendo com consistência, que os padres vão abraçando, os agentes de pastoral vão abraçando, onde as paróquias vão se tornando esses locais seguros, onde as paróquias vão se tornando esses locais de dignificação, onde as paróquias vão se tornando esses locais de escuta e de uma escuta qualificada, onde as paróquias vão se tornando verdadeiramente centros que irradiam para a vida da sociedade, que ajudam a dignificar a vida da sociedade, que já fazem tanto, né? Desde os vicentinos que assistem os pobres, desde tantas coisas que acontecem, graças a Deus, na vida das nossas paróquias. Mas que as nossas paróquias se tornem verdadeiramente locais de dignificação da mulher, onde as mulheres sejam escutadas, principalmente aquelas que estão sofrendo violência, e que possam, como a presença do bom samaritano, ajudá-las a reencontrar de novo a dignidade de ser mulher, ajudar a vencer essas situações de violência, essas situações desumanas, essas situações horrendas que infelizmente acontecem ainda com as nossas mulheres. Então eu tenho uma profunda esperança, espero que daqui a alguns anos a gente possa fazer uma avaliação e perceber que, graças a Deus, às vezes é uma gotinha d'água que se coloca no oceano, mas que ela foi colocada. Alexandre, o que você tem a dizer então, para a gente encerrar aí, né, sobre essa questão da denúncia, encorajar essas mulheres que estão nos assistindo a denunciar realmente, ou até mesmo procurar a paróquia, se não tem ainda essa coragem de procurar primeiramente a polícia? Deixa um recado aí de encorajamento para essas mulheres. Você vê que meu perfil é sempre fazer a cola do Dom Paulo, né? Ele fala alguma coisa, eu vou na linha aqui. As mulheres, elas são vítimas. Eu não posso revitimizá-las. Nós pedimos para que elas procurem a polícia, mas às vezes elas estão tão afundadas no meio daquela situação conturbada, seja por medo,
medo de sair de casa e não ter onde colocar os filhos, medo de sair de casa e desestruturar, medo da própria sociedade que às vezes impõe que ela fique num casamento falido, muitas vezes sujeita de violência. Então, assim, é um pedido para todos, na linha do bom samaritano. Qual o sentido da vida? Então, na linha até do que Jesus sempre falou, o sentido da vida é se doar. Então, você tem que se doar. Vida não é contrário de morte é nascimento, vida é sua trajetória, e durante a sua trajetória você tem que se doar, é você estender a mão para tirar alguém do chão, porque hoje você está ajudando, amanhã você pode ser ajudado, amanhã você pode ser ajudada. Então, saber que você tem que procurar, ninguém quer que você seja o herói que se coloque em risco, não é você se colocar na frente de um agressor com a faca, é você procurar ajuda, procurar a polícia, fazer uma denúncia, ligue 190, ligue 197, ligue 180, se é uma situação iminente de perigo, ligue no 190, nós vamos ajudar. E procure a igreja, procure os amigos, procure a família, procure ela, dê uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, resgate. Em nome do Dr. Sandra Avelar, secretário de Segurança Pública, da Gisele, a nossa amiga da Secretaria da Mulher, da vice-governadora Celina, que sempre nos apoia, do governador Ibanez Rocha, que sempre nos apoia, junto também com Gustavo Rocha, da Casa Civil, todos nós estamos juntos. Isso aqui é uma relação de segurança integral, aqui não tem protagonista, aqui estamos todos juntos, trabalhamos em prol do povo do Distrito Federal, das mulheres do Distrito Federal, e agora com esse engajamento mais próximo, eu sei que sempre esteve presente, mas esse engajamento mais próximo nós vamos vencer. Com fé em Deus nós vamos vencer, e muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Nós que agradecemos. Bom, Fernanda, o Não Temas Maria então segue formando e acolhendo. Formando e acolhendo, e como o Dom Paulo falou, nosso intuito é que alcance, né, Dom Paulo, as 164 paróquias da Arquidiocese, várias já acolheram o nosso projeto, mas estamos caminhando. Bom, e o projeto Não Temas Maria segue também aqui nas redes sociais, né, trazendo para você esse conteúdo tão relevante, falando desse assunto tão importante que é a violência contra a mulher. Teremos mais episódios pela frente e, claro, Não Temas Maria, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima.